Olá, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos entrevistar a Kátia Lindemann, a inspiração para os bibliotecários que trabalham em ambientes de privação de liberdade. Quando eu entendi o que era Degasse, que entrei no Degasse e comecei a ler sobre, vi que não tinha muita literatura, mas tinha literatura sobre bibliotecas prisionais. E quando você busca biblioteca prisional, bibliotecário, é o primeiro nome que vem como inspiração, Kátia Lindemann, e eu gostaria muito que você se apresentasse. Ah, primeiro, deixa eu dar alô a todos e a todas. E é isso, né? Quando as pessoas falam a biblioteca prisional, elas pensam que o socioeducativo está excluído e não está. O que é uma biblioteca prisional? Livre leitura para todos os privados de liberdade. E isso inclui o socioeducativo. E, então, assim, eu fico muito honrada, muito feliz com o convite, porque eu sinto isso, inclusive, como um déficit, né? Uma coisa que eu deveria, inclusive, falar mais, e acho que fala-se muito pouco sobre o socioeducativo. Quando eu entrei, né, na biblioteconomia, e aí eu começo a minha apresentação dizendo: hoje eu sou bibliotecária por causa do cárcere, né? Porque o meu mundo vem das artes plásticas, a minha primeira formação são as artes plásticas, até que eu entro no cárcere a convite para montar um cenário de teatro, né? Para um evento que os presos iam apresentar. No Dia Nacional do Indivíduo Preso, e já aviso logo que as pessoas falam: ai, mas que horror, preso tem dia no Brasil. Não, gente, é uma data específica, se eu não me engano, é 25 de setembro, que é para reflexão, para abrir portas do mercado de trabalho. Por quê? Porque se nós não queremos que o preso ele volte para o cárcere, ele tem que ter um trabalho, ele tem que ter uma oportunidade. Então, esse dia é dedicado para que a gente possa trabalhar com a sociedade, explicar a ela que a segunda chance ela é necessária, né? Para o preso ela é obrigatória para que ele possa continuar em liberdade. Nós somos a terceira maior população prisional do mundo e o país com o maior índice de reincidência. Então, nesse dia teve uma festividade cultural promovida pela OAB daqui, da minha cidade, e eu sou uma gaúcha do Paraguai, 30 anos morando no Rio de Janeiro, tinha acabado de voltar para cá, e continuei trabalhando nas artes plásticas, e aí fui montar o cenário, e me chamou a atenção os presos decorando Sonhos de uma Noite de Verão. E aí eu pedi autorização ao carcereiro para me dirigir a eles, eu falei: nossa, que bacana, vocês gostam de Shakespeare? Aí o primeiro preso me diz: eu não sei nem quem é. O segundo fala: é companheiro novo na cadeia? Aí o terceiro diz: imagina se a gente vai ter um companheiro com nome esquisito desse. Ali nasceu a Kátia bibliotecária, porque eu pergunto para eles: vocês não frequentam a biblioteca da prisão? Vocês não leem? Shakespeare é o autor deste texto. E eles falaram: a gente não tem nem livro, que dirá a biblioteca. Então, a partir daquele momento, eu passei a pesquisar sobre, eu descobri que a biblioteca prisional no Brasil, ela é respaldada por lei, né? A Lei de Execuções Penais 7.210 de 84, anterior à Constituição, corroborada como uma ementa dentro da Constituição, quando o Brasil assina, né, o Tratado de Mandela como país signatário, né? Então ele se compromete com a educação nas prisões, o tratamento aos apenados, e aí ele fala taxativamente, né? Todo e qualquer ambiente de privação de liberdade no Brasil será dotado de uma biblioteca. Então, se a gente for colocar na pirâmide do judiciário, as bibliotecas prisionais, uma vez que elas estão dentro da Constituição, elas estão no topo, né? Elas não são um essencialismo, elas são um direito, e eu sempre digo: direito a gente não barganha, a gente não discute, direito a gente aplica. Então, eu falei: tá, e eu quero montar a biblioteca na prisão, como é que eu faço? Aí eu descobri que tinha um tal de um curso, né, que preparava as pessoas para os profissionais das bibliotecas, bibliotecários, profissionais da informação. E aí eu fui fazer biblioteconomia, me formei na única intenção, no único intuito de montar e implantar a biblioteca nas prisões. E, gente, as pessoas falam assim: nossa, que bacana, então lá atrás você fez isso. Não, gente, tem 7 anos. 7 anos que eu sou bibliotecária. Não faz tanto tempo assim, né? 7 anos. E eu tenho orgulho, assim, de nesses 7 anos como bibliotecária, de ter conseguido colocar as bibliotecas prisionais na pauta da área, principalmente da área da biblioteconomia,
e, acima de tudo, de ter levado essa pauta para Brasília, de ter debatido lá no Congresso, de ter e continuar lutando, porque eu continuo lutando pelas bibliotecas prisionais, completamente, até então, negligenciadas pela biblioteconomia, e, infelizmente, até hoje, né, ainda negligenciadas pelo governo. Mas a gente continua aí, né, lutando, seguindo. Eu atuo há 10 anos de modo totalmente voluntário nas prisões. Antes de me formar em biblioteconomia, aliás, eu fui fazer o curso de biblioteconomia já atuando, né, na prisão, montando a biblioteca, que eu montei na época e está lá ativa até hoje, porque, infelizmente, lamentavelmente, não tem concurso para bibliotecária no sistema penal, no caso dos adultos, né, no socioeducativo. Eu tenho tanto orgulho do Novo Degás no Rio de Janeiro, tanto orgulho. O Novo Degás, ele é pioneiro, ele foi o primeiro a abrir concurso para bibliotecário, e o socioeducativo daí do Rio, ele é inspiração nesse quesito, assim. Já no sistema de privação de liberdade para adultos, quando abrem concurso, né, tem para vários profissionais, para bibliotecário não. Então essa é uma outra luta, né. É uma outra. Então é isso, eu encerro me definindo usando o meu grande mestre, que é uma controvérsia na biblioteconomia, porque as pessoas ou o amam ou o odeiam. Eu o amo e sigo admirando até hoje, que é o Edson Neves da Fonseca. E então, no último discurso que ele fez quando ele foi para a Ninfo, né, de uma turma de formandos da UFMG, ele fala: eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, tudo que eu tenho é um título do bacharel de biblioteconomia. Então, eu só colocaria a última frase de Fernando Pessoa, que é meu autor predileto, né? Eu sou Kátia Lindemann, né? Não tenho mestrado, não tenho doutorado, tudo que eu tenho é um título, né, de biblioteconomia, essa área da ciência que ninguém leva a sério. A partir disso, eu carrego em mim todos os sonhos do mundo. E uma experiência incrível, inspiradora, para que a gente siga olhando para você e se isso é possível, vamos lá, vamos continuar. Kátia, me fala um pouco por que é estudo do leitor e não estudo do usuário. Gente, isso foi complicado. Olha, eu digo que eu aprendi errando, Quando eu fui fazer biblioteconomia, eu falava em biblioteca prisional, as pessoas me olhavam estranho. No início eu achava que era a minha escola de formação, depois eu descobri que em nível de Brasil, e eu diria até que de mundo, quase nada se falava sobre biblioteca prisional e quase não tinha uma formação, uma orientação, porque não havia experiências, né? Você estudava tipologias de biblioteca e eles falavam da comunitária, escolar, até da alternativa, ninguém falava de biblioteca prisional. Então, assim, olha, eu aprendi, tudo que eu sei hoje foi errando, e eu aprendi com a minha própria experiência. Então, assim, olha, eu fazia faculdade de manhã e já ia para a cadeia à tarde. Eu digo que os presos só não pegaram o diploma comigo, mas tudo que eu aprendia eu levava e dividia com eles na cadeia, né? E aí, eu descobri na biblioteconomia usuário, estudo de usuário, né? O usuário, ele é para ele o nosso serviço bibliotecário. E aí, no cárcere, aqui nessa prisão onde eu iniciei, e eu atuo até hoje, há 10 anos, ela é a maior penitenciária, ela era a maior penitenciária do interior do estado, tornou-se a maior do estado, porque o Presídio Central de Porto Alegre foi facetado, né? Então, nós temos 4 pavilhões e, infelizmente, o pavilhão das mulheres. Inconstitucional, é errado. Por quê? Porque é um presídio masculino, ele não é um presídio misto. Ele não foi preparado para abrigar mulheres, mas acaba comportando elas porque não tem onde as colocar, né? Se não ficarem aqui na minha cidade, elas têm que ir para a capital. E, gente, já é complicado elas receberem visita, né? Imagina na capital, 5 horas de viagem, cursos e tudo, né? Então, eu tive que conhecer o local onde eu estava inserida, né? É noção de campo de Bourdieu. Então, eu descobri que nós tínhamos 4 pavilhões, eu fui descobrindo qual era, né, entre aspas, as regras de cada pavilhão, que o pavilhão 1, por exemplo, é um pavilhão que abrigava pessoas, né, ex-militares, ex-policiais,
pessoas que quebraram as regras aqui fora, as regras né, justamente da profissão, né, de fazer cumprir a lei, né, eram policiais, eram militares, e hoje eles estão na prisão dentro de um pavilhão que é conhecido como pavilhão da regra. Botou o pé na parede. Desculpa aqui, porque tem os cachorros, né? Desculpa. Então, assim, é o pavilhão da regra. Botou o pé na parede, é multa, discutiu, é multa, enfim. E aí eu fui conhecendo o pavilhão 2, os transitórios, os que entram e saem, a maioria são dependentes químicos. Pavilhão 3, réu primários. O pavilhão 4 são onde fica, né, tipo aquelas pessoas, indivíduos que o sistema já desistiu deles. E cada um deles, usando a linguagem do sistema, tem um representante de galeria, usando a linguagem dos presos, o prefeito. O diretor da cadeia, uma vez por semana, recebe, né, esses representantes de galeria para ouvir o que eles têm para reclamar, o que pode ser melhorado. Gente, pode não resolver nada, o diretor apenas os ouve, muitas vezes não dá em nada, mas o fato de ouvi-los já acalma a cadeia, né? O problema da cadeia é que ela não pode ter aquele estupim, ela não pode, tipo, uma panela de pressão, né? Ela tem que estar em fogo baixo. Sim. E um dia eu cheguei, né, para trabalhar na biblioteca e fui chamada na direção, antes de me entregarem a chave da biblioteca, fui chamada na direção do presídio. Dona Cátia, eu estou aqui com os representantes de galeria, todos eles são unânimes para fazer uma reclamação. E a reclamação é a senhora. Eu levei um susto. Falei, como assim sou eu? Eu fiquei imaginando o que eu fiz de errado. Aí o diretor falou assim, olha, nem eu sei explicar, mas eu vou pedir que um deles fale em nome dos outros. Aí o preso deu um passo à frente e falou, Dona Cátia, é o seguinte, pô, a senhora chegou aqui, a gente ajudou a montar a biblioteca, porque esses presos, gente, que são representantes de galeria, usando a linguagem do sistema, são presos de confiança da guarda, ou seja, são aqueles que trabalham, eles circulam pela cadeia, eles podem andar na cadeia, então eles me ajudaram, quando eu falo construir a biblioteca, a montar as estantes e tudo, né? Então eles falaram, a gente ajudou a senhora a montar as estantes, ajudamos a senhora a colocar a biblioteca em pé, e assim a senhora fica ofendendo a gente o tempo todo. Eu falei, mas eu nunca os ofendi. Ah, ofende sim, Dona Cátia. Pô, usando as palavras deles, né? A gente batalhamos, a gente, né, tenta se livrar aí desse mundo horrível aí que a maioria de nós veio parar aqui, que é a dependência química, e a senhora joga na cara da gente o tempo todo, né? Que a gente é drogado, drogado, drogado. Eu falei, gente, eu nunca falei isso, nunca. Como não, Dona Cátia? A senhora fala, bem-vindo, usuário, como vai, usuário? Ele mandou colocar na porta da biblioteca, né? Aqui o usuário tem passagem livre. Como assim, Dona Cátia? Eu falei, gente, usuário é a pessoa que usa a biblioteca, né? Que vai ali utilizar um livro, levar o livro para a cela, que usa a informação. Ah, não, Dona Cátia, aqui dentro o usuário é drogado. E aí, na hora, eu não sabia se eu ria, se ao mesmo tempo eu chorava, eu estava assim, aliviada de entender. E aí, gente, naquele momento, eu entendi, mais uma vez eu cito Bourdieu, né, Noção de Campo, eu estava dentro do campo deles, eu montei a biblioteca dentro do cárcere. Não é a biblioteca que tem que se adaptar a mim ou às regras da biblioteconomia, não. Eu é que deveria ter feito um estudo maior de onde eu estava, né? Acima de tudo, pelo respeito à cultura do cárcere. Você tem que ter respeito à cultura. Quando eu falo cárcere, eu falo em qualquer ambiente de privação de liberdade. Você tem que saber que lugar é aquele. Como é que aquelas pessoas falam, que elas usam. Então, assim, ó, e vale também para qualquer biblioteca. A biblioteca não é para o bibliotecário. A biblioteca é para o leitor, é para o outro. E aí, a partir daquele momento, eu entendi que não era eles que tinham que se curvar às técnicas bibliotecárias, eu tinha que me adaptar a eles. E quando eu falo eu, subentende-se a biblioteca. No mesmo dia, eu pedi para que o preso que havia pintado, né, seja bem-vindo lá o usuário, e ele falou, Dona Cátia, eu até podia falar isso para a senhora no dia, mas fiquei com vergonha, que essa palavra significava drogado. Aí eu pensei, vai ver que a Dona Cátia é desse povo, né, que defende as drogas aqui na cadeia. Falei, cara, se você tivesse me falado, eu não tinha passado essa vergonha, né? E aí, a partir daquele momento,
foi colocado lá, seja bem-vindo, leitor. E a partir daquele momento até hoje, nunca mais eu, Kátia, nem na época como estudante de biblioteconomia, hoje como bibliotecária, utilizo mais o termo usuário, né? É leitor. E aí a vida me mostrou depois, como profissional, trabalhando, por exemplo, no setor de oncologia infantil do HC Criança, em São Paulo, em Ribeirão Preto. A minha missão era mediação da leitura, contação de histórias, fazer com que aquelas crianças, por alguns instantes, esquecessem que elas estavam tomando morfina, por exemplo, né, que elas estavam no que eu chamo de corredor da morte, do transplante, e em 15 dias que eu fiquei lá, eu vi 2 crianças irem embora porque não deu tempo de receber o transplante. E aí a psicóloga falou assim, a senhora é bibliotecária? Eu falei, sou. A senhora, por favor, eu sei que vocês usam o termo usuário, mas eu gostaria que a senhora evitasse aqui com eles, porque aqui usuário é quem toma morfina, e na cabeça deles, eles associam. Se toma morfina, é o remedinho do sono, é de quem já está indo dormir, não vai voltar mais. Aí eu enchi o peito de orgulho e falei, eu não utilizo o termo usuário, eu nunca usei. Eu só não disse para ela que eu tinha aprendido na cadeia com os presos. Então aquilo ali só me mostrou que eu estava no caminho certo, né? Então é isso, a biblioteconomia, seja no cárcere, mas de modo específico no cárcere, que foi onde eu aprendi, mas acabei levando o resto dos meus trabalhos, ela muitas vezes ela tem que ser adaptada, reinventada, replanejada, e muitas vezes até guardada a técnica, né? E a gente parte por outro caminho, o importante é levar a informação. Kátia, você estava falando das adaptações, né, que a gente tem que fazer das técnicas da biblioteconomia para esses ambientes de restrição e privação de liberdade. Quais seriam essas adaptações que você percebeu nesse primeiro momento e foi fazendo ao longo da tua experiência? Olha, logo de cara, assim, né, o que é de praxe a nossa profissão, a classificação das obras. CDU e CDD não deu certo. Por quê? Uma criança nas séries iniciais ela tem mais familiaridade, mais propriedade com o livro e a leitura do que um indivíduo recluso de liberdade, privado de liberdade, porque são pessoas. Existe, inclusive, dados estatísticos, você pode conferir lá no site do DEPEN, 75% dos presos no Brasil não terminaram o ensino fundamental. E a maioria deles, quando eu digo maioria, coloca aí tipo, quase 98%, confessa nunca ter tido o hábito da leitura. Então, assim, não adiantava classificar lá com números tudo bonitinho, eles não sabiam nem o que era o livro ou o que ler, eles não sabiam nem o que gostariam de ler, que dirá encontrar o livro, sabe? Se para um estudante universitário, por exemplo, ele já tem dificuldade de localizar o livro, geralmente ele recorre à referência, imagina para um indivíduo preso. Então, logo de cara foi descartado, né, a CDU. E aí a gente optou pelas grandes áreas da CDD, né? Só as grandes áreas não deu certo, e os próprios presos me apontaram o caminho. Dona Cátia, não tem uma maneira, sei lá, bota uma cor. E aí eu acordei biblioteca escolar, né? Então, a classificação foi feita e até hoje eu faço isso e indico isso para quem deseja atuar nas bibliotecas de privação de liberdade, a classificação por cores, que foi o método mais eficiente, mais eficaz, e que os próprios presos, inclusive, puderam sugerir cores, né? Então, eles gostam muito de obras voltadas a Deus, obras que possam resgatar a fé deles, ou que eles possam se agarrar na fé para sobreviver lá dentro. E aí, e isso estava facetado, né, junto com as outras cores. E eles falaram, não, dona Kátia, vamos botar uma estante só de Deus. E eu, como assim uma estante só de Deus? Só com aqueles livros, né, que é de autoajuda, que resgatam a fé da gente, a Bíblia, as obras do Kardec, as obras de vários tipos de religiões, mas que todas elas tinham com uma única finalidade, Deus. Eu falei, então a gente vai ter que criar uma classificação de cores para isso. Aí, dona Cátia, é muito simples, se é Deus, é céu, né, a cor azul, né, azul claro. Então, eles escolheram as cores. E a vantagem da classificação por cores da biblioteca escolar é isso, é que você consegue trabalhar com ela, seja no sentido de inserir novas classificações, de adaptar. Eu costumo dizer que é fácil de você trabalhar com a tabela por cores dentro da biblioteca escolar. E, gente,
a biblioteca da prisão, ela em nada difere a biblioteca escolar. Eu digo assim, se existe uma biblioteca mais próxima da prisão, é a biblioteca escolar, porque ali os indivíduos, eles entram praticamente crus dentro do hábito da leitura, tal como as crianças. A diferença é que as crianças vão evoluindo e a maioria dos presos ali mal sabe ler e escrever, então leva um tempo até eles irem, né, para a sala de aula, irem para o EJA, né? Então, logo de cara foi a classificação, né, que eu adotei por cores e de modo adaptado. Depois eu fui aí eu acho que agora eu já vou pular até inclusive para um outro assunto que eu não sei se você iria me perguntar, que eu escrevi um artigo que está disponível para quem quiser ler, tá? É só você clicar lá, Ideias Emergentes em Biblioteconomia. É um livro produzido pela FEBAB em 2017, totalmente gratuito, tá? Eu escrevi um capítulo em que eu falo que as 5 leis de Ranganathan, elas não entram viver dentro do cárcere, pelo menos dentro da minha experiência, né? Considerado o pai da biblioteconomia. Então, por exemplo, a Ranganatha fala, né? Poupe o tempo do leitor. E a Kátia foi lá, né? Eu vou te ajudar, né? Vamos poupar o seu tempo, eu te ajudo, vamos ver o que você quer ler. Aí o cara vai, olha para mim, dona Kátia, aqui na cadeia o que a gente mais tem é tempo. Deixa eu ficar aqui perdendo tempo, eu gosto de perder tempo dentro da biblioteca. Melhor ficar aqui no meio dos livros do que na minha cela. E eu falei, então ali eles não querem ter o tempo poupado. Cada livro, o seu leitor. Cada leitor, o seu livro. Dentro do cárcere, infelizmente, e eu acredito que no socioeducativo não é diferente, a gente acaba fazendo censura. É uma censura que aí a gente tem que primar pela segurança. Quando você trabalha em biblioteca prisional, a premissa máxima é a segurança, aquela segurança do sistema, a segurança de integridade física nossa e dos outros, né? Então, por exemplo, eu recebi uma doação de livros que falava como construir túneis subterrâneos, né, em segurança. Imagina, ensinar os presos a construir túneis subterrâneos. É o que eles mais querem, aprender a fazer isso, em segurança. Golpes mortais das artes marciais com as mãos. Os caras já são os artistas para construir armas com colher de plástico que eles comem. Imagina se eles souberem como matar alguém com as mãos, golpes mortais, né? Então, esse tipo de livro que possa induzi-los a motim, a fuga ou a colocar a vida de outro em risco é censura. Né? Então, ali naquele momento, não é todo livro que o preso pode ler, né? Então, essa parte, né? A todo leitor o seu livro, todo livro tem o seu leitor, já não funciona. A biblioteca é um organismo em crescimento no cárcere, eu descobri que o cárcere é um organismo em crescimento. Para cada 5 livros que entram por mês, de forma com doação, porque a gente praticamente não tem verba, como toda a biblioteca pública, né? Porque a biblioteca do cárcere, eu conceituo ela como uma biblioteca pública especial. Pública porque ela é mantida pelo governo, né? Pelas administrações penitenciárias. Especial porque aquele público específico ali do cárcere. Inclusive, depois, Viviana, se você quiser disponibilizar, também tem um artigo que eu lancei pela FEBAB, né? Em que eu trago o conceito de biblioteca prisional. Então assim, para cada 5 livros que entravam, chegava mais 20 presos. Saía 2 ou 3 em liberdade, vinham 20 presos. Então, a biblioteca ela não conseguia crescer. A cadeia crescia, o cárcere crescia. E aí eu falei assim, gente, não tem como aqui, né? As leis de Ranganatha aqui dentro, elas não se aplicam. Aqui dentro elas teriam que ser reinventadas, readaptadas. Eu acabei guardando-as, né, numa gaveta e, enfim, então volto a repetir, a biblioteca do cárcere, ela especificamente, de modo muito peculiar, ela é toda voltada seguindo as regras, né, da noção de campo, seguindo as regras da cultura do cárcere. Ali dentro, na maioria das vezes, a gente vai ter que adaptar, como eu já disse antes, reinventar, replanejar e até guardar a técnica bibliotecária. No bolso. E como você pode traçar esse perfil do teu leitor hoje? A gente, né, faz um pouco do estudo socioeconômico, né, escolar. Como é que você fez esse estudo desse leitor no cárcere?
Olha, uma vez, eu falo assim, eu poderia até falar de um modo amplo, mas eu estou falando especificamente, né, da prisão onde eu atuo, porque é onde eu tenho a experienciação, né, a propriedade de fala. Eu tive que estudar a cultura dele, partindo, né, exatamente pelo que eles mesmos dentro do cárcere colocam, né, em cada pavilhão, né, dentro das características de cada pavilhão. Então, por exemplo, o pavilhão 1, que é o pavilhão da regra, eles me pediram, dona Kátia, não traga livros de religião, não traga livros para gente, porque assim, nem todos os presos têm acesso à biblioteca, só os de confiança da guarda, os trabalhadores. Os outros eu pego o carrinho e levo nas celas. A gente não quer livro de política, de futebol, de religião, porque aqui dentro a gente não aceita briga. E isso dá discussão. Então, eles mesmos me orientaram, eles me forneceram as características. O pavilhão 2 passou a me pedir muito romance, poesia. Aí eu achei aquele estranho, que é o pavilhão do entra e sai, o pavilhão dos dependentes químicos, aqueles que vêm aqui fora, fazem qualquer, né, coisa ilícita para poder comprar droga, acaba voltando. Depois eu descobri que é o único pavilhão que você tem acesso, que você enxerga visualmente as presas lá na cela delas, né? Que lembra que eu falei para vocês que aqui tem um pavilhão feminino, né? Sim. Então, o que eles fazem? Eles pegam os livros, os poemas, bota aquele poema no papel, pega uma pedra, coloca no meio da folha de papel, amassa, coloca numa sacola de supermercado e joga para elas. E aí elas ficam, eles não conseguem conversar, assim, a não ser por sinais. Elas ficam encantadas com aquelas poesias. E aí um dia eu cheguei para eles e falei, muito bonito, né? Elas estão todas apaixonadas por Carlos Drummond de Andrade, por Fernando Pessoa, menos, sabe? E vocês não colocam lá o nome do autor. Não, dona Cátia, que isso? A gente bota lá o poema, mas não bota que foi o autor que escreveu. Deixa elas pensar que foi a gente. Então, assim, eu descobri essa peculiaridade e aí eu passei a incentivá-los a criar os próprios poemas, sabe? Então ali foi bacana porque usando isso eu consegui fazer produção literária ali. O pavilhão 3 é o dos réus primários. Então lá eu consigo, geralmente é uma característica, né? Geralmente são pessoas que têm, tipo, terminaram o ensino médio, ou são pessoas de crimes que não são hediondos, né? É, enfim, crimes passionais, inclusive por pensão alimentícia, enfim. Então lá eu consigo levar, né? Me pedem Maquiavel, me pedem uma leitura mais, sabe? Só um indivíduo lá que chegou para mim, eu não quero saber de ler, não me traz livro, e eu insisti, né? E ele falou assim, tá, eu vou pegar para a senhora parar de insistir. Aí na semana seguinte eu voltei, ele me entregou o livro, aí eu não ofereci mais. Aí ele me pediu Maquiavel. E aí ele começou, um dia ele perguntou se ele podia escolher no carrinho. Achei interessante, ele pegou Paulo Coelho. Aí um tempo depois eu cheguei lá e ele falou, é um lixo a literatura desse cara. Esse cara parece que faz livro para vender, dona Cátia, que é exatamente o que a gente aprende na academia. O Paulo Coelho é um livro que ele faz para vender livro, ele não tem uma qualidade literária assim, né? E eu digo, o cara que não queria ler hoje é um crítico literário. E o pavilhão 4, que é o que eu digo para vocês, que é o pavilhão que dentro da cadeia é conhecido como o pavilhão do inferno, é o pavilhão que é conhecido, aquelas presos que o próprio sistema desistiu deles, né? Ali eles gostam de uma literatura mais leve, de revista em quadrinho, muito gibi, assim, daqueles de Batman, aquelas coisas assim. Eles não gostam de livros, de nada que possa muita página, mas é exatamente usando a linguagem que eles usam lá, o pavilhão do inferno, assim, é o pavilhão que eu olho para eles e vejo que eles mesmos desistiram deles próprios, sabe? Complicado, mas não deixo de levar. E as mulheres, que eu também, né, fazendo essa espécie de estudo de leitor, eu passei, o que mulher gosta de ler? Enchi o carrinho, saúde, família, essas coisas. E, dona Cátia, pelo amor de Deus, sabe? Não tem os poemas lá, o romance, alguma coisa que faça a gente esquecer desse lugar.
né? Que a gente possa ir lá fora e voltar sem sair daqui. E aí eu descobri que elas gostam, né, de romances, enfim. Então, foi dessa forma que eu fui conhecendo cada um deles. E como eu disse para você lá atrás, não bastou montar a biblioteca no cárcere, foi preciso apresentar o livro ao preso, explicar para eles, fazer a formação de leitores, né? Que eu acho que é o principal. Se me perguntar assim, qual é o principal da biblioteca na prisão, não é emprestar livro, é formar leitores. Livro você pode emprestar, não necessariamente a pessoa vai ler. Formar leitores, eles precisam gostar de ler. E a leitura você não impõe, né? Você tem que tornar ela atrativa. E a barganha, né? Como o preso não é diferente da gente aqui fora. A barganha, por que eu vou ler? A remissão de pena pela leitura, que eu digo para eles, né? Caneta pesa menos do que a pá. Então, o livro te dá liberdade. Eles começam pela remissão de pena pela leitura, sabendo que o livro vai oferecer a liberdade. Mas depois eles acabam gostando, acabam voltando independente, né, da remissão. E aí acontece a formação, né, desse leitor. Acho que é a nossa grande luta. Para terminar, que eu não gostaria de terminar, te ouvir é sempre bom, assim, né? Quanto a gente aprende ouvindo as tuas experiências. E queria ouvir mais um pouquinho da tua experiência, contar aqui algum caso que você já passou que foi percebida uma lacuna informacional e você, através de um livro ou da sua formação de leitores, você conseguiu preencher aquela necessidade informacional daquele leitor. Eu vou encerrar com um caso verídico que ganhou, né? Acabou ganhando o cenário da biblioteconomia e bem recente. Eu acho que quem me acompanha, a minha trajetória, sabe que eu fui processada pelo Conselho Federal de Biblioteconomia. Eu fui denunciada por eles, processada por eles, julgada por eles e sentenciada por eles como culpada. Justamente. E porque eu combati, né? Fiz um comentário na rede social deles combatendo a desinformação, mas eu fiz de forma bem deselegante, mas, né? Porque eu já não aguentava mais eles colocando, né? O que eu julgava ser uma desinformação. Mas eu vou ser bem sincera, Vivi, para quem nos escuta, o processo, hoje em dia eu posso dizer para você que isso para mim, eu consigo tirar sempre o lado bom das coisas. Qual é o lado bom das coisas? Quem estava do meu lado, como advogado, que não me cobrou um centavo, fez a causa toda, né, sem cobrar honorários, é um cara que um dia ficou 12 anos preso, um cara que eu conheci na prisão. Eu prefiro levar por esse lado, eu não, sabe? E esse cara, ele estava na biblioteca de castigo, o Greg Andrade, de castigo por indisciplina. E ele gostava muito o tempo todo me pedindo informação. Tem livro de direito? Tem livro disso? Ele tinha uma facilidade na escrita, faltava aguçar aquilo. E eu dava o caminho, né, os livros de direito, e ele não entendia o que estava escrito ali. E aí eu apresentei a ele uma coisa chamada dicionário. E para melhorar a sua fala e a sua escrita, e se você fosse para a sala de aula? E aí ele voltou para a sala de aula para terminar os estudos dele, e o que era um castigo acabou se tornando um prazer, tanto que ele continuou depois na biblioteca, e assim, ó, e tudo que ele tinha dúvida na sala de aula era na biblioteca que ele queria saber, que ele sanava as dúvidas, e cada vez ele queria ler mais, e para melhorar a escrita dele, ele passou a ler outros livros além do direito. Resumindo, esse cara saiu do cárcere, ele foi para a universidade cursar direito, né, ainda na condição de preso, depois na condicional ele se forma em direito, monta no escritório de advocacia, ele fica sabendo que a Kátia está sendo processada, ele me liga e fala, você já tem advogado. Então, ali foi a bibliotecária da biblioteca prisional e o ex-presidiário como advogado defendendo aquela bibliotecária. Então, assim, doeu o processo, doeu ter sido sentenciada, doeu o modo como tudo foi feito, né? Eu não tive direito a recorrer a uma segunda instância, porque eles já são a segunda instância, mas eu olhava para o Greg e falava assim, ó, valeu a pena tudo. Ele, aquele cara ali como meu advogado, é a resposta de que eu estive no caminho certo, de que eu estou no caminho certo, e que tudo se torna pequeno, até o processo se torna pequeno diante do resultado que estava ali. Um ex-presidiário, hoje advogado,
né, fazendo a defesa da bibliotecária que atua em biblioteca prisional, porque no caminho dele, né, houve a biblioteca e essa bibliotecária aqui. Então, eu acho que só o fato dele estar do meu lado já valeu a pena tudo. Eu poderia contar inúmeros outros casos, mas esse foi o mais recente e mesmo no dia que eu ouvi a minha sentença, né, que eu era uma formadora de opinião, né, precisavam punir a Kátia, olhar para o Greg do meu lado, o ex-presidiário do meu lado, e saber, né, que talvez se não fosse a biblioteca, se não fosse o livro, a leitura, talvez ele fosse só mais um número de um preso que saiu e que estava por aí, né, sei lá, talvez reincidindo, ou talvez, não sei que sorte ele talvez tivesse. Mas ele é a prova de que o livro e a leitura no cárcere, eles não são fábricas de milagre, mas eles operam verdadeiros milagres. Ai, obrigada, Kátia. Foi maravilhoso te ouvir e eu tenho certeza que vai ser uma inspiração para os meus colegas. Muito obrigada.